Gente, então agora nós vamos então para os 3 tópicos finais da aula, né? Vamos falar sobre intimação, mediação e conciliação e por último o Ministério Público aí para finalizar então a aula de hoje, certo? A intimação então é um ato que acontece dentro do processo quando tu toma ciência dos atos processuais de alguma decisão judicial ou para começar a fazer a contagem, então, de algum prazo que você precisa realizar no processo, certo? Ela acontece pelos meios oficiais, ou seja, ela se perfectiliza através de uma nota de expediente, que é uma publicação no Diário Oficial, onde acontece então a intimação por parte do advogado de que naquele momento ele se dá por intimado pelo ato ou pelo prazo que ele precisa cumprir. Vale ressaltar, né, que agora nós temos também o processo eletrônico, então essa intimação, como é que acontece? Acontece através, então, da confirmação da intimação, certo? Então, uma vez confirmada a intimação, ela se dá, então, de forma publicada, certo? Havendo algum tipo de omissão, então, por parte do processo eletrônico, né, o meio oficial é o Diário Oficial. Então, para você tomar ciência desses atos, né, desse prazo que você precisa cumprir ou eventualmente de alguma decisão, é através do Diário Oficial, certo? Essa intimação se dá na pessoa do advogado, devidamente inscrito pela OAB, ou também pela sociedade de advogados, né, que normalmente acontece nesses grandes escritórios, onde tem vários advogados, né, credenciados. Então, sempre vai ser feito de uma forma publicizada, né, para todo mundo tomar ciência. Por óbvio que quando existe mais de um advogado nessa sociedade, né, há uma intimação de todos aqueles que estão cadastrados no processo. A intimação se dá então pelo nome da parte, pelo nome do advogado e pela OAB do advogado, né, sendo que se tratando de uma sociedade de advogados, isso vai se dar pela OAB da sociedade. Um detalhe que a gente precisa cuidar é quando eventualmente, né, está para abrir um prazo para você cumprir, né, e você ainda não foi intimado, e retira os autos em carga. Esse retirar os autos em carga supre a intimação, certo? E o teu prazo começa a correr no momento então que tu pega esses autos em carga. Então tem que cuidar esses detalhes também, que às vezes pode fazer que tu possa até perder um prazo. Então, tirando encargos altos no momento que você deveria, né, esperar a intimação, começa antecipadamente, então, correr o teu prazo. Toda a previsão ali da intimação tá no artigo 278 até o artigo 272 e todos os seus parágrafos aí no CPC, né, até o nono. Então tá tudo disposto ali, de uma forma bem simples, a gente pode fazer a leitura desses artigos. Uma outra hipótese também prevista é a questão da sustentação oral através de videoconferência, né? Como eu falei a recém, agora nós temos então uma agilidade por parte do processo eletrônico e já está se aceitando então a sustentação oral, até mesmo a realização de audiências pelo meio eletrônico, certo? Que é uma forma também de você agilizar, né, o processo. A outra questão que nós precisamos ver hoje na aula é o ponto relacionado à mediação e à conciliação, que foram 2 mecanismos consensuais que foram adotados pelo Código de Processo Civil a partir
de 2015, sendo que antes eles já eram previstos por uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, tá? Através da resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça, foi instituído em todo no âmbito do Poder Judiciário brasileiro mecanismos de tratamento consensual de conflito. Ou seja, o carro-chefe é a mediação e a conciliação, mas isso não impede que existam outros mecanismos, como, por exemplo, a justiça restaurativa, a constelação familiar. Então, passou a ser obrigatório, né, atos que promovam, então, a autocomposição da lide, ou seja, a resolução do processo de forma consensual. Sendo, então, obrigatório a audiência de conciliação ou a sessão de mediação. Qual é a diferença entre mediação e conciliação? Para quem foram meus alunos, né, na disciplina de mecanismo de tratamento de conflito, com certeza já sabem, mas aqueles que ainda não tiveram mediação e conciliação, né, cabe aqui a gente fazer então essa diferenciação. A mediação, ela é um mecanismo que é usado, né, para o tratamento de algum conflito, em que esse conflito ele é permanente por relações continuadas. O que quer dizer isso, né? Relações continuadas. São todas aquelas ações em que as pessoas não perdem o vínculo. Por exemplo, família, criança e adolescente, inventário, também pode ocorrer em direito de vizinhança. Então, o procedimento da mediação, ele é recomendado para aqueles casos em que há permanência de vínculo. Não havendo permanência de vínculo, o mecanismo que então é recomendado é a conciliação, que é um mecanismo mais rápido, né, em que as partes têm aquele momento de conversa inicial para tentar compor aquele problema que traz elas ao judiciário, mas que não tem relação continuada, ou seja, o vínculo não permanece com o tempo. Na verdade, ele é pontual. Como é que é o procedimento da mediação e como é que é o procedimento da mediação? A conciliação, ela é conduzida por um conciliador devidamente registrado pelo Tribunal de Justiça, onde foi também devidamente capacitado para exercer a função, e ele ajuda as partes a tentar compor o conflito de uma forma consensual, inclusive sugerindo quais são as possibilidades de resolução da demanda. A mediação é totalmente diferente. Por quê? Porque a mediação ela é conduzida por um terceiro imparcial que é capacitado também pelo Tribunal de Justiça, por óbvio que num curso muito mais cheio de requisitos, em que ele auxilia as partes na resolução do conflito, sem, no entanto, dar qualquer tipo de sugestão. Ele apenas conduz o procedimento e aplica técnicas para fazer com que as partes, então, tentem, né, chegar a uma solução de forma pacífica. Por isso que ele é um procedimento, né, para relações continuadas, ou seja, para aquelas relações que permanecem os vínculos, uma vez que são os próprios envolvidos que chegam à solução. No caso da conciliação, o terceiro, inclusive, pode sugerir. Na mediação, não pode haver sugestão, certo? O mediador apenas conduz a sessão para que os envolvidos cheguem a um resultado exitoso ou não. Todos os tribunais de justiça deverão adotar os centros judiciais de solução consensual de conflitos, né? Também conhecido como CEJUSCs, todos os tribunais, isso em sede federal, estadual e inclusive nas justiças especializadas, tá? Então, todos os tribunais
tem que formar o seu Sejus, que tem comarcas que ainda não tem, mas tão logo passe a ser estruturada, deverão ter também esses centros, certo? Toda essa questão da mediação e da conciliação, ela foi prevista, né, pela Resolução 125, mas ela foi amparada pelo Código de Processo Civil de 2015 a partir do artigo 165. Então, ali está disposto todo o regramento relacionado à mediação e à conciliação, inclusive como elas vão ser estruturadas, como que o mediador e o conciliador vai ser, então, selecionado para exercer essa função, quais são os princípios que regem tanto a conciliação quanto a mediação, que está lá disposto no artigo 165 e 166, né, que a mediação e a conciliação vai se dar por independência, imparcialidade, autonomia da vontade, confidencialidade, tudo que ficar disposto na sessão ou na audiência vai ficar ali, não pode vir para os autos. A sessão e a audiência totalmente confidencial. Vai ser conduzido pelo rito da oralidade, da informalidade, da decisão informada, tá? E isso não impede que esses procedimentos tenham também processos de suspeição ou impedimento, certo? Assim como o juiz, né, o promotor às vezes pode se tornar impedido ou suspeito em algum processo, o mediador e o conciliador têm uma obrigação legal também de relatar caso esteja impedido ou suspeito de atuar. Eu, como mediadora, né, que todos vocês sabem, eu já tive um caso em que quando eu peguei a pauta eu vi que, na verdade, uma das partes envolvidas era uma ex-aluna minha. Como eu tive o vínculo com ela, então eu me julguei impedida naquele momento e foi requisitado então um outro mediador para me substituir na sessão. Então é bem importante, na própria resolução 125 fornece ali o código de ética dos mediadores e dos conciliadores, então eles são extremamente zelosos nas suas funções, e inclusive eles não podem ter contato e tampouco advogar para as partes envolvidas em alguma sessão, em alguma audiência, sob pena de responsabilidade tanto funcional como penal e criminal e civil, certo? Então tá tudo bem disposto ali, sempre lembrando que para você atuar como mediador, atuar como conciliador, existem requisitos legais, né? O mediador pode ser uma pessoa com um curso superior em qualquer área, o conciliador tem que ser um profissional, né, com curso superior em direito, certo? Tem que passar por um processo de capacitação, um curso que normalmente dura 40 horas, tem que fazer uma prova, dessa prova vai para o estágio probatório, tem que cumprir determinada carga horária de estágio, para daí então ser certificado pelo tribunal como mediador e conciliador, certo? Então é um processo bastante longo, que requer uma qualificação da pessoa que está, então, tentando, né, cumprir com os requisitos para a função, né, e é sempre extremamente cuidadoso, porque a pessoa tem que ser incessantemente capacitada para exercer essa função. Até 2018, a função não era remunerada, não existia nenhum tipo de remuneração. A partir de 2018, e até amparando o que estava disposto no Código de Processo Civil, os tribunais, então, fizeram as resoluções para determinar, então, os honorários referentes, então, tanto do conciliador quanto do mediador. Não preciso falar para vocês, né, que são um valor, assim, bem irrisório, perto do que realmente é o custo de um processo,
mas já é alguma coisa referente à valorização, né, desse profissional que antes exercia, né, essa atividade de forma voluntária, certo? No artigo, né, dando seguimento a partir do 169, inclusive está disposto referente às câmaras privadas de mediação e conciliação. Esse é um ponto polêmico. Por quê? Porque a maioria dos tribunais não havia regulamentado ainda a questão das câmaras privadas. E, em especial, porque eles não havia um regramento relacionado a essas câmaras e como é que eram as pessoas que poderiam atuar nessas câmaras. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, no final do ano passado, então publicou esse regramento, que é um regramento extremamente rígido, em que então dispôs como é que a pessoa pode ter, né, uma câmara privada de mediação e conciliação de conflitos. Sempre lembrando, né, gente, que é uma nova oportunidade de trabalho que se abre, mas que você tem sim que preencher os requisitos exigidos pelo tribunal. Uma outra questão ainda relacionada à mediação e à conciliação, que eu quero só pontuar, é referente à obrigatoriedade da audiência de conciliação e da sessão de mediação, certo? Vocês sabem, né, que existe essa política, né, no artigo 3º do CPC, o juiz, né, a todo momento vai incentivar a autocomposição, né, e por isso também que essas audiências se tornaram obrigatórias, certo? Então, para mim ser dispensada dessa audiência, eu tenho que colocar na petição inicial que eu já tentei conversar com essa pessoa e que eu não tive êxito, sendo dispensado, então, a audiência de conciliação ou a sessão de mediação. Então, assim, é um requisito que passa a ser obrigatório. Vamos dizer que um quer e o outro não quer, os dois vão ir. Se eu não mencionei nada na petição inicial, obrigatoriamente o juiz vai conduzir a sessão de mediação e a audiência de conciliação, ou seja, vai designar a data para que as partes cumpram, né, essa sessão, essa audiência de conciliação. Sempre lembrando que essas solenidades, gente, são conduzidas por quem? Pelo conciliador e pelo mediador, certo? Existe um juiz responsável pelo centro, pelo Sejusc, mas o juiz ele não pode, em hipótese nenhuma, perturbar a sessão de mediação ou a audiência de conciliação. Ali a autoridade máxima é de quem? De quem estiver conduzido a solenidade, certo? O único caso em que o juiz pode ser chamado a intervir é quando for latente um flagrante delito. Aí se chama o juiz, porque daí, no caso, ele é a autoridade absoluta do centro de solução consensual de conflito e é ele que daí vai tomar as medidas cabíveis necessárias. Caso contrário, ele não pode intervir, ele não pode adentrar, ele não pode se meter, ele não pode atuar na audiência de conciliação e tampouco na sessão de mediação, certo? Oportunamente, né, se caso vocês tiverem alguma dúvida, eu me coloco à disposição para a gente sanar ela sobre essa questão da sessão de mediação e audiência de conciliação, né, como parte agora integrante do processo, certo? Então, as partes têm que obrigatoriamente, né, a não ser que peçam a dispensa, por já ter tido, né, tentado ali a composição e não ter obtido êxito, tem que participar, então, tanto da audiência de conciliação quanto da sessão de mediação, certo? E, por final, hoje na aula nós vamos falar, então, do Ministério Público, né? Que todo mundo, acho que todo estudante de direito, né, já deve ter ouvido que o Ministério Público é, sim, então, um fiscal da lei,
né? E também da parte. Por quê? Porque em determinados casos, obrigatoriamente, o Ministério Público precisa atuar sob pena, inclusive, de nulidade do processo. Então, vai ter situações em que, obrigatoriamente, né, a atuação do Ministério Público faz parte do processo, em todas as ações envolvendo criança e adolescente, em todas as ações envolvendo família, né, em questões de fato, de Estado de Direito, né? E também naquelas situações em que verificada a vulnerabilidade de uma das partes, né? Por exemplo, idosos, interditos. Então, nós vamos ter a atuação do Ministério Público, certo? Toda a previsão legal está ali do artigo 178 até o 279 do Código de Processo Civil. Sendo que eu vou destacar aqui alguns pontos importantes, né, referente a essa atuação. Então, como eu falei, né, ele atua como um fiscal da ordem jurídica, ele necessariamente vai ter que intervir como fiscal em todos os processos que envolvam interesse público, social, interesse de incapazes e litígios coletivos de posse de terra rural e urbana, certo? O prazo do MP normalmente é de 30 dias, né? Ou seja, é em dobro, em virtude, né, da quantidade de demandas, e qualquer tipo de obrigatoriedade de intervenção e não havendo essa intimação por parte do Ministério Público para intervir, o processo poderá ser considerado nulo, né? Ou seja, né, vamos dizer que tinha uma criança envolvida num processo indenizatório. Por óbvio, né, que se tratando de interesse de incapaz, o Ministério Público precisa, então, atuar nesse feito obrigatoriamente. Não havendo atuação, todos os atos praticados e devidamente comprovado que não houve a atuação do órgão, poderão ser declarados nulo, né? Então, tem que cuidar nessa questão aí da obrigatoriedade da intervenção, né, da atuação do Ministério Público. Muitos de vocês fazem, né, estágio em órgãos públicos, provavelmente já fizeram, né, também no Ministério Público, ou quem tem, né, experiência pelo Ministério Público, o MP que a gente chama, né, sabe como é feita, então, né, a atuação deste órgão. Gente, então assim, eu finalizei, né, dando um panorama aí desses 3 últimos tópicos que a gente nós teríamos que abordar na aula. Vou deixar uma atividade para a aula de hoje, que eu espero que vocês realizem e depois coloquem na sala de interação, certo? Qualquer dúvida que vocês eventualmente tiverem, eu também me coloco à disposição para a gente poder conversar, seja fisicamente ou seja, então, online. É só vocês escreverem ali na sala de interação ou me mandar um e-mail que a gente também troca uma ideia, né? Conversa sobre essa questão, certo? Até mais!